Aleluia, amém. Boa noite, igreja. Jesus está aqui, eu estou animada. Eu amo Jesus, você ama Jesus? Jesus é maravilhoso, Ele é a razão das nossas vidas. Não há nada melhor do que Cristo. E nessa noite de ceia, você é muito bem-vindo à casa do Senhor. E você sabe que aqui na C9 Cantareira, para quem está nos visitando, nós somos uma igreja que crê nos 5 ministérios. Então você vai ter culto, onde você vai poder se derramar e receber da unção profética. Haverá cultos de ensino, haverá cultos de evangelismo e haverá toda a diversidade de dons celebrada neste lugar, para que a igreja seja reconhecida como corpo de Cristo e o nome dele exaltado, amém? E como é de costume, nos dias de ceia, nós refletimos como estamos com o nosso relacionamento com o nosso noivo. É um momento em que nós pegamos o cálice, tomamos o pão, damos graças e dizemos, sim, Senhor, eu quero continuar nos seus caminhos. Sim, Senhor, nós queremos ser renovados na nossa fé. Sim, Senhor, que os nossos olhos continuem apaixonados por Ti. Sim, Senhor, que os nossos lábios não se cansem de pregar o Evangelho. E você está neste culto onde nós vamos estar face a face com o nosso noivo. E sermos renovados. E a pergunta é, você está preparado? Você está preparado? Então vamos juntos ao texto em que baseia toda a nossa celebração dessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quantos trouxeram a Bíblia física? E dá um glória a Deus. Aleluia. Mas você que não trouxe, não te preocupe, você pode acompanhar com a gente aqui no nosso telão. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. E eu vou ler aqui na linguagem, eu acho que essa é a linguagem de hoje que eu estou. Nova tradução na linguagem de hoje. E os irmãos que já estão acostumados aí com a pregação do pastor Osmar, vão entender muito bem a linguagem do nosso querido apóstolo Paulo, né? Que ele tem um jeito muito bonito de falar com as pessoas, né? Outros se identificam mais com João, mas o importante é que toda a palavra de Deus é verdadeira e alimenta as nossas vidas. Então, vamos aqui refletir sobre o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja a respeito da ceia do Senhor, a partir do verso 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Te acalma. Pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Apóstolo Paulo, respeita. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando, porém, se reunirem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Calma, eu estou só lendo aqui o que o moço escreveu. Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. E vocês falando que o pastor Osmar é duro. Por acaso vocês não têm em suas próprias casas onde podem comer e beber? Em outras versões diz assim, vocês não têm o que comer em casa? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los.
E aí vem o verso 23 que nós sempre lemos. Porque o que eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor e beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma o pão e beba o cálice. Pois a pessoa que comer o pão ou beber o cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que come em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. O apóstolo Paulo, tão delicado em suas palavras, doce, mas tão necessário e tão verdadeiro. E hoje nós vamos refletir sobre a ceia do Senhor, porque quando nós nos reunimos para a ceia, este é o papel da igreja verdadeira. E nós nos alegramos nessa reflexão, porque nós estamos numa igreja que preza por o evangelho verdadeiro. Então, com a mesma alegria que nós recebemos uma palavra onde o Senhor nos abençoa, onde Ele derrama as promessas sobre as nossas vidas, e elas são reais, a promessa para as nossas famílias, a promessa para os nossos filhos. O Senhor é um Deus de portas abertas, o Senhor é um Deus que fecha portas que vão nos prejudicar. O Senhor é um Deus que abre caminho, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor também é um Deus que exorta, e nós o amamos em toda a sua plenitude. Porque Mamon não é o nosso Deus. Então nós podemos nos alegrar quando o Senhor traz este lugar de reflexão para as nossas vidas. E neste lugar de reflexão dessa noite, nesse texto onde o apóstolo Paulo traz ali para a igreja o centro da ceia, nós hoje vamos nos unir por meio do Espírito Santo e também refletir sobre essa bênção. Porque se existe uma mensagem que é linda, que é rica, que é poderosa para as nossas vidas, é sobre a nossa renovação e salvação no Senhor. Então é uma bênção nós podermos refletir hoje. E o que o apóstolo estava dizendo? Ele estava dizendo que nós precisávamos estar mais preocupados, que a igreja precisava entender o princípio da ceia, para que aquilo não fosse uma condenação para ela mesma, para que aquilo não fosse uma pedra de tropeço para os outros. Ele estava dizendo: olha, vocês estão tão preocupados com o comer e com o beber que envolve essa noite, que vocês se esqueceram da reflexão mais importante desse dia. E eu sei que todos nós temos preocupações, eu não sei você, mas eu tenho desafios e eles estarão bem cedinho me chamando amanhã. Quantos estão assim?
Mas importa que Cristo seja visto em nossas vidas. Importa que o evangelho verdadeiro nos alimente. E então, a despeito das preocupações que nós temos, toda a força espiritual que um cristão pode ter, está única e verdadeiramente em Cristo Jesus. E essa tem que ser a nossa base, essa tem que ser a nossa força. E Paulo, ele estava chamando um povo para a reflexão. E assim também nós vamos fazer essa noite. Vamos nos perguntar, com que coração eu cheguei na casa de Deus? O que eu vim buscar aqui nessa noite? E assim como aquela igreja precisou refletir, nós também precisamos refletir, porque a ceia, esse momento tão precioso da nossa vida cristã, esse momento de renovar a nossa aliança com o Senhor, ela deve ser viva. E nós precisamos entender que não é só sobre o pão que eu vou comer, sobre o suco de uva que eu vou tomar, mas como chegou o meu coração na casa de Deus. Porque o pão por si só e o cálice por si só pode não ser o suficiente, como tanta comida não era suficiente para aquele povo. Mas Cristo, Ele é a suficiência. Então Paulo, ele estava dizendo, mostrando aquele contexto, e eu te pergunto, qual o contexto que você chegou aqui nessa noite? Qual o desespero do seu coração nessa noite? Que todo o nosso desejo e centro de vontade seja Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele disse, porque o que eu recebi do Senhor. Então, nesse contexto que cada um aqui chegou, com a sua preocupação, com a sua dor, com o seu desafio, nós vamos refletir como ele, o que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, apesar de eu não estar naquela ceia, na última ceia com Jesus, Ele entregou para mim também. E eu quero entregar para você, igreja. Então o apóstolo Paulo, ele, naquela revelação, ele diz, porque o que eu recebi do Senhor, o ensinamento em que eu recebi, eu quero passar a vocês. Então ele está dizendo, qual contexto vocês estão reunidos? E o que vocês têm recebido do Senhor? Porque é isso que a gente vai entregar. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas a vida é cheia, eu disse aqui a semana passada, né? Que o Senhor é bom, o Senhor derrama sementes sobre as nossas vidas. Essa é a bondade, a generosidade de Deus. E a gente recebe semente para dar fruto a 30, 60, 100 por um. Mas as sementes podem ser roubadas, as sementes podem ser sufocadas, podem ser entulhadas, podem não dar os frutos, dependendo do como está o solo do nosso coração. E aí, existe uma parte que nós precisamos avaliar, e dando até continuidade nessa verdade, que existe uma parte forte do cristão que ele precisa se posicionar. Eu quero perguntar para você, o que você tem feito com o que você tem recebido do Senhor? Eu aceitei Jesus há 34 anos atrás. Eu entrei na igreja, eu não lembro o que estava sendo pregado. Mas eu lembro que eu tinha um peso tão grande no meu coração. E havia uma mensagem de esperança. Havia uma mensagem que dizia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E aquela presença, ela foi tirando aquele peso do meu coração. E meus irmãos, até hoje, quando eu lembro da minha vida antes de Jesus, eu tenho pavor. E eu pergunto para você, qual o seu pavor da sua vida antes de Cristo? O que você tem recebido do papai? Como que é o seu testemunho? Você consegue sentar numa mesa e ainda se alegrar e celebrar porque você recebeu salvação dele? Hoje é dia de nós refletirmos sobre isso. Porque é a maior bênção que a gente tem.
de que nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados. E a igreja é esse lugar lindo que todo mundo pode ser ex alguma coisa. Ainda bem, né? Então o apóstolo Paulo estava pedindo para essas pessoas também refletirem. Eu recebi e eu quero entregar. O que vocês têm recebido? Independente do contexto que você entrou aqui na igreja. Que você possa se lembrar do que você tem recebido do Senhor. Nós cantamos aqui, Senhor, leva-nos ao primeiro amor, acende a chama. Esse é o maior bem que você tem. Eu sei que a vida às vezes nos traz momentos difíceis, eu sei que às vezes nós somos surpreendidos, mas nós não podemos perder a fé, mas isso é outra pregação. Hoje eu quero perguntar para você, igreja, o que você tem recebido do Senhor? Não eram os pratos que eram trazidos. Não é sobre o quanto você tem um testemunho de bênçãos e louvado seja o Senhor pelas portas abertas, por quem arrumou emprego, aleluia, porque a gente ora para Deus abrir portas, Deus ora para Deus te dar contratos no seu trabalho, para Deus te abençoar espiritualmente, lá no seu trabalho, no sentido de que você ganhe posições a fim de pregar o Evangelho de Cristo, a fim de que a luz de Deus brilhe em você, glória a Deus pelas bênçãos dentro da nossa família, mas o que você tem recebido do Senhor de comunhão com Ele, de mesa com Ele. Porque nós só vamos entregar, nós só vamos derramar daquilo que nós recebemos. E a mesa está linda. Parabéns às irmãs que se dedicaram a fazer essa mesa. E que nós possamos participar com esse entendimento de que nós recebemos, antes de qualquer outra bênção, uma salvação em Cristo Jesus. Você recebeu liberdade dEle, você recebeu uma nova vida dEle. Você pode ver o que você não via, você pode falar como você não falava. Nós andávamos perdidos, nós éramos paralíticos espirituais e o Senhor nos libertou e essa é a maior bênção. E se você chegou aqui hoje e você não se sente assim, tem uma boa nova para você. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é dia de você receber isso dEle. A mesa com o Senhor está pronta. Podemos refletir naquilo que nós temos recebido, mas se você tem se sentido longe do Senhor, hoje é dia de ser renovado. E então ele diz, o que eu recebi, eu também entrego. E eu disse que a gente só podia transbordar aquilo que nós recebíamos do Senhor. Mas o ensinamento que o apóstolo Paulo está trazendo para nós é que participar da ceia do Senhor também é entrega. E aí ele dá aqui uma direção muito linda, ele fala, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Então ele está dando à igreja uma direção do que tem que ser entregue. O que eu estou disposta a entregar ao Senhor? Qual é a adoração que eu tenho na noite em que eu sou traída? Quanto eu estou disposta a lavar os pés? E aí a gente vai lá para aquela cena linda de Jesus lavando os pés do seu discípulo. Então ele está dizendo qual foi a entrega e qual é a entrega que nós como igreja somos chamados a fazer. Porque essa é a identidade verdadeira da igreja. Quando Cristo é visto em nós. E Cristo é visto em nós através do nosso testemunho, do nosso comportamento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês podem entregar, vocês podem servir, vocês podem lavar os pés nos piores dias das suas vidas.
nos dias em que somos traídos. Nós podemos dividir o pão e dar graças na noite em que somos traídos. Nós podemos partilhar o pão com tantos diferentes, porque a mesa dos apóstolos ali, dos seus discípulos, futuros apóstolos ali instituídos, tinha uma diversidade. Eles não eram todos amiguinhos, eles tinham diversidades, eles estavam unidos em missão. Na missão do qual Cristo os chamou e o qual os enviou. Mas eles não tinham ali, eles não tinham tudo em concordância. Você vai ver ao longo das cartas, ao longo dos evangelhos, o quanto eles divergiam entre eles. Mas era isso que Jesus estava convidando eles naquela ceia, que foi ali, naquele momento de Páscoa, né? E a Páscoa, você sabe, ela foi instituída no Velho Testamento, era uma festa de procedência judaica, e eles matavam um cordeiro, se alimentavam dele e passavam o sangue nas portas, porque foi o primeiro ritual, né, vamos colocar assim, que eles fizeram para ali no Egito, eles terem a salvação, né, da morte, o início de sua liberdade. E Jesus estava anunciando ali na ceia, eu sou o Cordeiro. E através agora da minha vida, nós vamos falar do pão, né? E nós vamos refletir mais sobre isso. Através da minha vida, vocês são livres. Através da minha vida, do meu sangue, da minha entrega, vocês podem ser livres. Mas do que temos recebido e o que temos derramado. Que nós possamos dar graças ao Senhor pelo pão recebido e compartilhado nos dias difíceis, porque essa é a igreja verdadeira de Jesus. E então Jesus, ele parte o pão, ele dá graças, ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vós. E meus queridos, assim como eu acabei de dizer, ele cumpriu a lei ali. Ele cumpriu aquilo que era um símbolo do que estava anunciando, o maior sacrifício, a maior entrega, que é a nossa libertação. É necessário que a gente reflita. O nosso comer o pão e o nosso tomar do suco não pode ser simplesmente um ato religioso. Eu estou celebrando que um dia eu fui escrava. Um dia eu andava sobre o domínio das trevas. Um dia havia um cabresto maligno sobre a minha vida que me impedia de ter acesso ao Pai. E o Pai de amor enviou o seu único filho, mas o Filho em amor, porque eles são um, se ofereceu em amor de todos nós. Se sacrificou por todos nós. E isso tem que ser real em nossa vida todos os dias. Então, que todos nós possamos nos voltar para a cruz hoje e refletir. Quem é digno de tomar? Quem é digno de comer o pão? Quem é digno de tomar do cálice? Aqueles que foram redimidos por Cristo Jesus. Essa é a nossa reflexão. Esse é o nosso examinar a nós mesmos. De que eu não era digno. Então muitas pessoas, elas ainda escolhem a tomar ou não no seu comportamento. Mas o que a palavra e o que o apóstolo Paulo está anunciando, ele diz, você nunca vai conseguir por você mesmo. Mas existe um sangue que cobre a sua vida. Existe um sangue, existe um preço que foi pago pela sua vida. Então, por mais que você não possa, você pode fazer algo.
olhar para a cruz e dizer: eu quero que esse sangue me cubra. Eu não era digna. De fato, Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós precisamos ser gratos por isso, em toda a plenitude. Porque se nós não entendermos isso, que este corpo foi entregue e que essa refeição, ela é um memorial daquilo que foi o maior sacrifício de todos os tempos, e é que por meio desse sacrifício eu tenho vida, eu me torno uma pessoa que simplesmente estou comendo, simplesmente estou bebendo, e para minha própria indignação, diz outras versões. E a palavra de Deus diz que esta é a causa que estão muitos doentes e outros já morreram. E muitas vezes sim, nós já estamos mortos espiritualmente. Porque não estamos refletindo em toda a plenitude com a maior bênção que temos, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Ansiosos por comer e beber, ansiosos pelas bênçãos que alimentam apenas o nosso caminho aqui na terra, nós esquecemos de celebrar. Então hoje é um dia, sim, você tem as suas lutas, como eu disse, eu também tenho, mas hoje é um dia de nós nos prostrarmos diante dele e dizer: Senhor, eu quero te dar graças nesse dia, eu quero adorar nesse dia, eu quero me render nesse dia, porque apesar de eu ainda não ter visto tantas bênçãos, tantas promessas se cumprirem na minha vida, eu creio que nós estamos no ano das boas novas, elas vão se cumprir. Mas se nada acontecer na minha vida, o sacrifício de Jesus é o suficiente para ter louvor no meu coração. Então é um convite. Paulo está dizendo: Jesus tem que ser suficiente para ter uma gratidão, um aleluia, uma adoração no nosso coração. E muitas vezes, de maneira astuta, isso é roubado. E então ele diz que cada um examine a si mesmo. Eu não posso examinar ninguém. Não é um convite para que os líderes venham olhar a vida uns dos outros. Não é um convite para eu olhar a vida da pessoa que está do meu lado. Não é um convite para olhar a vida da pessoa que está atrás de mim. Porque já é demasiadamente intenso avaliar as nós mesmos. E é esse o lugar que nós vamos. Pastora, eu tenho muita dificuldade porque a minha vida parece um ciclo. Eu digo algo e que eu vou mudar, e eu faço um voto com Deus, mas quando eu vejo, eu estou caindo de novo, e isso acaba comigo, e parece que eu ando num círculo vicioso, e eu não consigo ser livre de tantas coisas que me envergonham. Eu quero dizer para você, que pode ser que, de fato, você esteja tentando do jeito errado, porque toda a transformação que nós precisamos está em Cristo Jesus. Às vezes a gente quer mudar para ter Cristo, mas é conforme nós vamos amadurecendo no nosso relacionamento com Cristo é que a gente muda, é natural. Mas muitas vezes, mesmo nós estando numa vida de transformação, é necessário que a gente caia para que Ele cresça. Porque muitas vezes a gente fica orgulhoso. E a gente perde a graça de lidar com aqueles que estão iniciando na fé. Quantas pessoas se esqueceram de onde elas saíram? E se tornaram julgadores daqueles que estão começando na fé. Então, quando o apóstolo Paulo ele está dizendo ali para aquelas pessoas, ele falou: olha, eu quero que vocês que tenham muito, e eu queria que você tirasse essa ideia da comida.
Ele está dizendo, olha, se alimenta na sua casa, para você transbordar no templo. Para aquele que tem muito, possa derramar sobre aquele que nada tem. E isso não é sobre comida. Isso não é sobre o carneiro, nem sobre vinho. Porque às vezes você tem tanto, que você não entendeu por que você recebeu. E você não está sendo capaz de entregar. Então o ambiente da igreja que recebe a ceia é um ambiente onde todos nós somos indignos. Mas o apóstolo não está pedindo para a gente se avaliar. Quem é digno então? Aquele que está coberto com o sangue de Cristo. Aquele que é perdoado. E para eu ser perdoado eu tenho que confessar o pecado. Então devia ser muito natural. Muito natural para nós sermos confrontados. É muito natural. Eu me lembro, na minha adolescência, a gente ia para cultos. Isso era constante. Que as pessoas, elas podiam ir à frente, pedir oração, e elas deixavam cigarro, e elas deixavam bebida, e elas deixavam drogas escondidas, e elas choravam, e elas não tinham vergonha de confessar os seus pecados. Por quê? Porque elas estavam diante de um evangelho verdadeiro, porque foi para isso que Cristo se manifestou. E aí, de repente, a gente migrou para um evangelho, onde quando a gente fala, olha, mas tem que confessar pecado. Por quê? Sou nova criatura em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou cheião. E aí, estamos doentes. Porque começamos a nos achar dignos por nós mesmos. Mas que bom que Ele nos dá essa chance para não sermos condenados junto com o mundo. Então, quando nós nos reunirmos para a ceia, vamos esperar uns pelos outros. Espere que o outro chegue à sua altura espiritual, à sua estatura espiritual, ao seu entendimento espiritual. Mas não se esqueça que depende do seu derramar sobre ele, porque aquele que tem mais comida, divida com o que não tem. E foi isso que Jesus fez naquela mesa. Ele sentou todos, tão diferentes, e colocou todos num único lugar como o corpo dele, com o sacrifício dele. Onde é o único lugar que nós somos todos iguais? No lugar de quebrantamento, de arrependimento, onde o sangue de Jesus me cobre o meu irmão, e o Pai pode nos ver toda essa graça que recebemos dele. Quando falamos como noiva de Jesus, não estamos falando de uma noiva que estava adornada. Fazemos isso até que ele venha. Então olhamos para o sacrifício de Jesus que nos salvou e nos deu nova vida e nos libertou e que vai fazer algo lindo pela sua vida nessa noite enquanto você estiver tomando a ceia. Mas olhamos também para nós mesmos e dizemos, Senhor, Deus e Pai, eu não sou nada, que o teu sangue, que o sacrifício de Cristo Jesus me leve a este lugar onde o Senhor possa me ver com o preço que Cristo pagou. Como uma igreja, como um corpo, como únicos, sem maiores e menores, só com sangue. Este é o lugar, este foi o preço, esse é o desafio.
olhando para que um dia ele diz, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então também eu sou convidada a olhar para o futuro, dizendo, ele pagou o preço, ele me lava, ele me purifica, ele me santifica e ele vem me buscar, aleluia. E quem é a noiva que estará pronta? Aquela adornada por ele mesmo. A pastora Sônia pregou a respeito do dote. Lembra da história do casamento? Tão linda. Então, ela diz, né? O noivo pagava um dote pelo valor que aquela moça tinha. Mas Jesus, nós não tínhamos valor. Nós éramos a noiva ao chão, ferida, sem adorno, sem pureza. E ele disse ao pai, mas eu quero essa noiva. Eu pago o dote por ela. Eu quero curá-la. Eu quero adorná-la. Eu quero colocar ela de pé. Eu dou vestes a ela. Eu dou joias a ela. E eu me caso com ela. Mas ela não é pura. Nem Oséias, que história linda de amor. Jesus quer nos colocar de pé hoje. Eu quero convidar você a ficar de pé e falar com Jesus. Nós vamos orar aqui. E é bom que tenha o pão. É bom que tenha o cálice. Mas que isso tenha sabor do sacrifício de Jesus em nossas vidas. Que isso traga a alegria da salvação. Que isso traga renovo sobre você. Que isso traga cura sobre você. Se você tem tomado de maneira sem refletir, que hoje você reflita em tudo que você tem recebido do Senhor. E que você possa transbordar. E que cada vez mais as nossas celebrações de ceia possa ser um renovo para nós, nossa mente e nossas famílias. Vamos orar consagrando os alimentos.